onde as feridas emocionais surgem? Elas surgem lá na nossa infância. E, como eu disse lá no início do vídeo, em algum momento importante da vida daquela criança, que os pais, em conflito com eles mesmos, como eu trouxe aqui, o marido, o filho, eu não envolvi as crianças aqui, os filhos de 10 e 12 anos, mas vamos trazer aqui eles agora. Imagina esses filhos de 10 e 12 anos, o conflito que eles estão atravessando também, porque o pai está irritado, o pai está cuidando deles, mas o pai está completamente irritado, sem paciência, xingando as crianças. As crianças estão se sentindo limitadas, as crianças estão frustradas porque a mãe também não está em casa. E aquela mulher lá também está com saudade. Então, todo o conflito que está acontecendo no casal também acontece com as crianças. Mas as nossas feridas, elas têm uma origem anterior à idade dessas crianças. Geralmente acontece entre 0 e 7 anos da nossa vida, onde nossos pais não tiveram a condição de estar em equilíbrio com eles mesmos, né? De compreender as emoções, de integrar as emoções, de cuidar das próprias emoções. Então jogava um para o outro a responsabilidade ali no conflito, na cobrança, ou querendo moldar o outro, porque aparece muito isso. As dores emocionais, elas aparecem, por exemplo, assim, na necessidade do controle. A pessoa tem muita necessidade de controlar a esposa, os filhos, o irmão, a mãe, todo mundo. Por quê? Porque em algum momento da vida dessa criança ela se sentiu traída, ela não confiou. E como que acontece isso? Imagina aquela criança que tá lá com, sei lá, com 4 anos de idade e o pai e a mãe prometem coisas para aquela criança e não cumprem. Por exemplo, no final de semana eu vou te levar no parque, ou na casa da vovó, ou sei lá, pra piscina, eu vou te levar em algum lugar. E chega o final de semana, os pais estão com muito trabalho, ou estão muito cansados, ou estão brigados, os pais estão vivendo cada um as suas próprias questões e não conseguem enxergar a promessa e a necessidade que o filho, a expectativa que o filho criou de ir naquele determinado lugar. Então chega na hora de ir, aí o pai fala assim, não, amanhã a gente vai, hoje o papai tá cansado, hoje o papai tem que resolver isso, a mamãe não pode porque a mamãe aconteceu isso, mas depois a gente vai, amanhã a gente vai, e chega amanhã e não vai de novo. A criança vê, por exemplo, uma coisa comum é os pais mentindo. Os pais falando que, fala que eu não tô, né, numa ligação, num problema. Não, fala que eu não tô. E aí a criança vê aquilo e começa a aprender que mentir tudo bem, que manipular tudo bem. Então, os pais que deveriam ser a fonte de confiança daquela criança, de segurança e confiança, frustram aquela criança prometendo coisas que não cumprem. Muito comum nos casais que se separam, que tem conflito, que o casal não consegue lidar como adulto com a separação e acaba deixando esse conflito respingar no filho, usando o filho para atingir o cônjuge, né, o ex-cônjuge, vamos colocar aqui, não olhando para aquela criança, não enxergando a necessidade daquela criança. Então, pelos pais estarem muito em conflito, eles entram nas suas feridas e começam a agir de forma imatura, infantil, e não consegue enxergar aquela criança. Então, o que acontece com essa criança que eu trouxe aqui, por exemplo, que os pais prometiam e não cumpriam, seja por estarem em conflito, separando, ou estarem, sei lá, com as suas próprias dores, mas sejam por qualquer motivo não conseguiam olhar que as promessas que faziam para aquela criança não cumpridas estavam gerando uma ferida nesse filho, nessa filha. Né? E essa criança que passa por isso, muito comumente adquire na vida uma atitude controladora. Então, se você é uma pessoa que é controladora, foi porque em algum momento da sua vida você aprendeu que não podia confiar. Então, como você não pode confiar, você não tem segurança para soltar o controle. Você é uma ideia, né? Surge um mecanismo de defesa, uma crença, uma ideia que na Gestalt a gente chama de ideia maluca, ideia louca, de que tendo controle as coisas não vão nos machucar, né? Porém, isso é uma atitude... pensa bem, gente, essa é uma estratégia da criança que não tinha o intelecto completamente desenvolvido. Porque enquanto adultos nós sabemos que não tem controle, a vida não tem controle. Né? Não existe um controle na vida que eu possa falar assim, eu vou controlar tudo e vai dar tudo certo. Porque a vida ela é incontrolável, porque ela é impermanente.
né? Uma hora a gente tá aqui casado, outra hora a gente tá separado, uma hora a gente não tem filho, depois nasce filho, aí uma hora você tem filho e acontece alguma doença com seu filho, você passa por momentos muito difíceis, você perde entes queridos, a vida não tem controle. Então a estratégia da criança de querer controlar as coisas era da criança. O adulto precisa desenvolver uma estratégia mais saudável para a vida do que o controle, porque as coisas são incontroláveis. E essas pessoas que escolhem, por exemplo, aprenderam a tentar controlar a emoção, a expectativa, controlar a atitude do outro. É muito comum pais controladores querendo controlar os seus cônjuges, controlar os filhos. Por quê? Por um medo da situação machucá-los, de medo de entrar num lugar, com medo mesmo de lidar com esse lugar da frustração de não poder confiar nas pessoas que ama. Então tem necessidade de controlar todo mundo. Essa necessidade de controlar todo mundo gera um estresse muito grande para essa própria pessoa, porque imagina você querer controlar o incontrolável. O estresse que é isso. E assim gera estresse para a família, para os filhos, para as pessoas que convivem, gera estresse no trabalho, porque a pessoa controladora ela não quer controlar só a família. A família ela controla com mais, entre aspas, liberdade, né? Ela é com mais força, vamos dizer assim. Mas no trabalho ela também vai querer controlar os outros, vai querer ver o trabalho dos outros se está certo, não consegue delegar a função, então se sente sobrecarregada na própria família. Porque a pessoa que é controladora entende que é a responsabilidade dela fazer tudo dar certo. Porque a criança, gente, ela é criança, tá? Vamos colocar essa criança que os pais prometiam e não cumpriam. A criança não tem intelectualidade suficiente para compreender assim, os meus pais estão cansados, os meus pais estão brigando, aconteceu alguma coisa que os meus pais não podem me levar. Não. A criança compreende que ela fez alguma coisa de errado para os pais não cumprirem o que prometem a ela. Ela sente que a culpa é dela. Por quê, gente? Porque o mundo da criança gira ao redor dela, né? Os pais estão ali para ela, os avós estão ali para ela, os tios estão ali para ela. Todo mundo tem um olhar para a criança. E então, o mundo da criança, que é a família, os amigos, né? O mundo, principalmente a família, pai e mãe, tem um olhar voltado para ela, a criança entende que o mundo gira ao redor dela. E quando nós vamos para a vida adulta, agindo como crianças, como seres imaturos e infantis, a gente também pensa que o mundo gira à nossa volta. A gente quer que os nossos desejos aconteçam. Então, a pessoa controladora quer que o jeito dela de fazer as coisas seja acatado por uma sensação da criança de que ela é errada, porque é isso que a criança sente, ela fez alguma coisa errada, como eu falei aqui, que os pais não levam ela para o lugar que prometeram. Ela acha que ela precisa fazer tudo direito, controlar tudo, fazer tudo muito direitinho para que os pais mudem de ideia e começam a levar e cumprir as promessas. A criança não entende isso pelo intelecto. Não é uma coisa intelectual. É uma sensação. É uma emoção. E por isso, gente, que quando a gente vai trabalhar feridas emocionais, o intelecto ajuda muito pouco. O intelecto não tem desenvolvimento do adulto. Não tem. A criança tem uma compreensão limitada. Então, no trabalho de dores emocionais, não é o intelecto que resolve. Não é compreender na razão, porque às vezes eu compreendo, na minha razão. Eu fui assim assado, minha infância foi assim assado, porque meus pais estavam passando por XYZ. Eu vou contar a minha história aqui, vocês vão entender. Eu entendo no intelecto, mas isso não me faz deixar de sentir que eu não posso confiar nos outros. Para eu desenvolver a confiança de acreditar nos outros, eu preciso, em primeiro lugar, aceitar a humanidade. Aceitar que eu tenho o direito de errar. Me dar o direito de errar se eu sou uma pessoa controladora e perfeccionista. Me dar o direito de errar, porque a partir desse lugar eu começo a dar o direito do outro errar e eu começo a confiar no outro. Mas eu te falar isso aqui não faz a menor diferença. Porque você pode compreender isso. Eu tenho que fazer isso então. Mas como? Como fazer?
Como fazer para confiar no outro? Eu entendi que eu tenho que confiar no outro porque eu tenho o direito de errar. Mas aí vai pra ação, começa a se cobrar, começa a se punir, começa no perfeccionismo. Não tem como tirar o perfeccionismo porque eu compreendi na minha razão que eu vivi uma traição na minha infância, por isso eu desenvolvi o controle, a não confiança e tá. Não é assim que funciona. O trabalho de resgate, pelo menos com o trabalho que eu faço, né, com a Gestalt terapia, é a vivência, é voltar naquele lugar, é reviver esse lugar. Então é um trabalho que, como eu falei, é difícil? É, porque é um trabalho que você vai entrar em contato com a dor. Porém, você já está em contato com a dor e não sabe. Você já está no conflito de querer controlar o outro, que o outro não quer ser controlado, de não confiar no outro e de se sentir sobrecarregado, porque você não consegue delegar a função. Se você delega, depois você tem que conferir, porque você não confia que o outro fez certo. Então, isso já é dor. Só que se você continua aí nesse lugar, nessa dor, você vai continuar assim o resto da vida, né? Ou a vida vai te trazer um acontecimento muito duro para você aprender a lidar com isso. Mas se você olha com a lupa do autoconhecimento, você primeiro, a via de conexão é uma via emocional e física, corpo, porque o nosso corpo é a nossa primeira casa. E o nosso corpo registra tudo que nos acontece. Tudo, gente. O nosso corpo vamos colocar aqui, é um diário, onde tudo que acontece na vida é registrado aqui. É fácil a gente compreender isso quando a gente está passando por uma emoção muito grande, tem uma dor de barriga, por exemplo. Ou a gente perde a fome, ou a gente come muito. São coisas que acontecem, fogem do nosso controle. Porque o corpo impacta com a emoção. As emoções, elas impactam diretamente o nosso corpo e são escritas, nossa história é escrita no nosso corpo. Então, se você quer trabalhar uma dor emocional, as vias de mais fácil conexão são emoção e corpo. E aí entra o adulto, né? Que aí entra a compreensão, que é você entrar na via da emoção e do corpo, para trazer à tona qual foi a sua ferida. Aí entra integração de corpo, emoção e intelecto para você descobrir um caminho, uma via saudável para dar aquilo que te faltou. Se faltou confiança no outro, né? Se você não pôde confiar no outro, nos seus pais, porque eles falavam coisas que prometiam coisas e não cumpriam, você aprender a confiar aqui e aprender a se dar o direito de errar, como eu falei, e de entender que não foi culpa sua a traição que você sofreu. Enquanto criança você foi vítima, mas enquanto adulto não. Enquanto adulto você pode se tornar autor da sua própria história, escrevendo uma nova história para você. E aí os benefícios disso são: você começa a aceitar a sua humanidade, começa a aceitar a humanidade do outro, você começa a se permitir errar.